Olá, pessoal. Tudo bem, oitavo ano? Oitavo ano, nós vamos começar a falar agora com vocês, continuando a questão dos ângulos regulares, certo? Dos polígonos, perdão, falei errado, dos polígonos regulares, né? Polígonos convexos regulares. A gente vai estar falando com vocês, pessoal, sobre duas questões dos polígonos regulares. Quais são eles? Nós vamos falar da questão do número de diagonal que um polígono tem. Eu estou até corrigindo aqui. E também vamos falar sobre a soma dos ângulos internos de um polígono regular. Ok? Esses são os dois temas dessa nossa videoaula. Então, nessa videoaula, nós vamos estar falando sobre a soma dos ângulos internos de um polígono regular. Lembrando que na aula passada nós já explicamos o que vem a ser um polígono regular, né? E também nós vamos falar sobre a soma dos ângulos e o número de diagonais de um polígono regular. Certo? Antes de falar, nós temos que explicar o que vem a ser uma diagonal, né? O que vem a ser um ângulo interno, o que vem a ser um ângulo externo. Então, olha aqui. Polígono é uma figura geométrica formada por segmentos de retas ligados por um ponto inicial e final. Para ser um polígono, a figura deve ser fechada e os segmentos de reta que compõem não podem se cruzar. Nós já falamos isso na aula passada, certo? Coloquei isso aqui só para a gente dar uma relembrada. São os elementos pertencentes ao polígono. O que os polígonos têm? Os polígonos têm lados, vértices, ângulos internos, ângulos externos e diagonais. Então, vamos aqui, vamos falar sobre cada elemento desse polígono, certo? Os segmentos de reta chamados de lados, que a gente já falou na aula passada, né? Lado, 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 todos esses aqui são lados. Os pontos de encontro dos lados são chamados de vértices, né? Vértice A, B, C, D, E, F, G, H. São esses vértices. É o ponto de encontro dos lados. Os ângulos internos de um polígono. Olha, ângulos internos são os ângulos que ficam dentro do polígono. Olha aqui. Nesse caso, o ângulo interno é de 135 graus. Esse daqui é o ângulo interno. Ângulo externo, nesse caso, é o ângulo de 45 graus. Como que nós vamos saber a medida dos ângulos externos de um polígono? Porque toda vez que eu for somar um ângulo interno com um ângulo externo de um polígono, o resultado dessa soma sempre terá que ser 180 graus. Olhem aqui. Se você for somar 135 mais 45 graus, o resultado terá que ser 180 graus. Então, se você somar os ângulos internos, um ângulo interno de um polígono regular mais seu ângulo externo, o resultado dessa soma tem que ser 180 graus, ok? E o quinto elemento, que são as diagonais, que são esses segmentos pontilhados aqui, São esses segmentos. O que vem a ser uma diagonal? É um segmento de reta interno ao polígono que sempre vai ligar dois vértices não colineares. Como assim, Jorge? Você falou bonito, mas eu não entendi. Olha, eu tenho esses vértices. Eles são colineares, porque ele pertence ao mesmo segmento de reta. Diagonal é um segmento de reta que passa por dentro do polígono que liga vértices que não pertencem ao mesmo segmento. O F ao H, o F ao A, o F ao B, o F ao C, o F ao D. Temos quantos segmentos de reta? 1, 2, 3, 4, 5. Do vértice F, partiram quantas diagonais? 5 diagonais, ok? Então, diagonais são esses segmentos de reta que parte de um vértice e liga a outros vértices
e esses vértices não possuem, né? E esses vértices, eles não são colineares, não pertencem aos meios segmentos de reta. Vamos ler o que a gente escreveu aqui? A figura acima mostra que, partindo do vértice F, podem ser construídas 5 diagonais. Não podem ser construídas mais do que 5 diagonal, mais do que 5, porque a diagonal de um segmento de reta que se inicia de um vértice de um polígono e termina no outro vértice não consecutivo ao vértice do inicial do mesmo polígono. Diógenes, o que você quis dizer isso aí? O que eu acabei de falar, que a diagonal, ela vai sair de um vértice de um polígono até o outro vértice não consecutivo, não colinear, ok? Dessa forma, para desenhar todas as diagonais de um polígono, basta ligar todos os seus vértices não consecutivos, no caso. Aqueles que já são os lados não podem ser considerados diagonais, no caso, o E e o G, o F e o G, o F e o E não podem ser considerados diagonais, ok? A figura seguinte mostra todas as diagonais do octógono. Lembrando que é um octógono, um polígono de 8 lados. Olha, tá aqui todas as diagonais. Diógenes, nossa, que massa, né? Todas as diagonais. Mas se você for parar para contar todas essas diagonais, você vai levar um certo tempo. Se você for parar para contar todas essas diagonais, você vai levar um certo tempo. Então, matemáticos deduziram algumas fórmulas, uma equação matemática para encontrar o número de diagonais de qualquer polígono regular. Então, para encontrar o valor, o número, a quantidade de diagonais que um polígono regular possui, basta utilizar essa equação matemática aqui, ó. D é igual a n vezes n menos 3 entre parênteses, isso tudo dividido por 2. D é o número de diagonal. N é o número de lados. D é o número de diagonal. N é o número de lados. Vamos aqui. Qual é o número de diagonais de um polígono regular convexo de 25 lados? Então, nós queremos encontrar quantas diagonais vai ter um polígono de 25 lados. Ó, onde tem N, nós colocamos 25, ok? Onde tem N, nós colocamos 25. Então, ó, vai ficar 25 vezes 25 menos 3 dividido por 2. 25 menos 3, 22. Dividido por 2, ó. Primeiro, resolvemos que está dentro de parêntese, que deu 22. O 25 vezes 22 dividido por 2. O 22 não dá para dividir por 2? Dá. 22 dividido por 2, 11. Vai ficar 25 vezes 11. 25 vezes 11, 275. Então, um polígono que tem 25 diagonais, 25 lados, vai possuir quantas diagonais? 275. Um polígono de 25 lados possui 275 diagonais. Diógenes, todo polígono possui diagonal? Não. Tem um polígono que não possui diagonal. É o menor polígono que existe. Qual é ele? O triângulo. Então, o triângulo é o único polígono que não possui diagonais. Ok? Triângulo, então, é o único polígono que não possui diagonais. Foi claro? Agora vamos lá. Soma dos ângulos internos de um polígono. Gente, a soma dos ângulos internos de um polígono, ela pode ser dada por uma fórmula, por uma equação matemática. Qual é essa equação que a soma dos ângulos internos de um polígono ela pode ser dada? Ó, n menos 2 entre parênteses vezes 108. Por que o n menos 2 tem que estar entre parênteses mesmo?
Porque nesse caso, resolvemos primeiro que está dentro do parêntese, não é? Então, nesse caso, nós vamos subtrair, pegar o resultado dessa subtração e depois multiplicar. N é o número de lados do polígono. Então, vai ser para encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono regular, nós vamos ter que substituir o N pelo número de polígonos, de lados do polígono, quero dizer, e fazer as contas. Vamos fazer alguns exemplos. Qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono regular? O que é um heptágono? Um heptágono é um polígono que possui 7 lados. Olha, então vai ficar S é igual a N menos 2. Esse asterisco aqui, pessoal, também representa a multiplicação, tá bom? S é igual a N menos 2 vezes 180. Onde tem S, nós vamos colocar a quantidade de lados. O heptágono não possui 7 lados. Então, onde tem N, nós vamos colocar 7. 7 menos 2 vezes 180. 7 menos 2, 5. 5 vezes 180, 900. Então, a soma dos ângulos internos de um heptágono regular, seja ele qual for, será de 900 graus. Viu? Que é só pegar a quantidade de lados e substituir por N, subtrair e depois multiplicar? Não é difícil, né? Vamos para a próxima. Exemplo 2. Qual é a soma dos ângulos internos de um icoságono, né? Lembrando que o que é um icoságono? É um polígono de 20 lados. Icoságono é um polígono de 20 lados. Então, vou pegar a fórmula da soma, a equação da soma dos ângulos internos de um polígono, somar, né? Substituir por N, subtrair e depois multiplicar. S é igual a N menos 2 vezes 180. Onde tem N, vamos colocar 20. 20 menos 2, 18. Aí eu pego 18 e multiplico por 180. 3.240. Então, a soma dos ângulos internos de um icoságono é 3.240 graus. Ok? Gente, nós também podemos utilizar a fórmula da soma dos ângulos internos para calcular o número de lados de um polígono. Então, eu posso utilizar isso para encontrar o número de lados. Vamos supor que o exemplo dê a quantidade da soma. Olha aqui. Quantos lados possui um polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 2.340? Nesse caso, o exercício já forneceu o valor da soma. Pediu o valor dos lados, né? Então, vou substituir o S pela soma, né? Qual é o valor da soma? 2.340. N menos 2 vezes 180. Lembrando que N aqui é a quantidade de lados que tem esse polígono. Ó, gente, pronto. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que aplicar aqui a propriedade distributiva, ó. 180 vezes N, 180N. Menos 180 vezes 2, 360. Então, vai ficar 2.340 é igual a 180N menos 360. O 360 não está menos, passa para o outro lado, ele fica mais. 2.340 mais 360 é igual a 2.700. O 180 ele está multiplicando, passa para o outro lado, fica dividindo, ó. 180 está multiplicando, passa, fica dividindo. 2.700 dividido por 180, N é igual a 15. Tá? Isso tudo vocês já viram no bimestre passado, né? O ano passado, quer dizer. Então, o número de diagonais que possui, um polígono que possui 2.340 graus da soma dos ângulos internos, significa que é um polígono de 15 lados, né? Um pentadecágono, um polígono de 15 lados. Ok? Também, pessoal, a soma dos ângulos, lembre-se, eu vou passar até essa observação que ela é muito importante, tá? Coloquei ela aqui para não ter risco de eu esquecer.
A soma dos ângulos externos de qualquer polígono, ó, a soma de todos os ângulos externos de qualquer polígono que existe, esse polígono é regular, tá? É 360 graus. Então, a soma dos ângulos externos de um polígono sempre é 360 graus. Então, para calcular a soma de um ângulo interno, basta pegar o 360 e dividir pela quantidade de lados. Isso mesmo. Para você pegar a quantidade, saber quanto que mede os ângulos externos de um polígono regular, basta pegar o 360 e dividir pela quantidade de lados. Olhem aqui. Quanto mede o ângulo externo de um hexágono? O hexágono é um polígono de 60 lados. Eu quero o ângulo interno ou o ângulo externo? O ângulo interno. Para saber qual é o valor do ângulo interno, isso significa que basta o ângulo externo, falei interno, né? É ângulo externo. Para saber quanto mede o ângulo externo, basta pegar 360 e dividir pela quantidade de lados que tem o hexágono. O hexágono não tem 6 lados. Então, vou pegar 360 e dividir por 6. 360 dividido por 6, 60. Cada ângulo externo de um hexágono mede 60 graus. Ok? Pessoal, é isso. Próxima aula de Matemática 2. Semana que vem, Matemática 1, né? Só para relembrar. Próxima aula de Matemática 2. Nós vamos dar mais alguns exemplos e passar alguns exercícios sobre isso daqui, tá bom? Tchau, até a próxima.